Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Quinta semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos de 4 a 13. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, o deus dos Sidônios, e a Melcom, o ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camon, ídolo dos Moabe, no monte em que está defronte de Jerusalém, para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibia expressamente seguir os outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim e não guardastes a minha aliança, nem a lei que eu te prescrevi, vou tirar-se do reino e dá-lo a um teu servo, mas por amor de teu pai Davi. Não farei durante a tua vida. É da mão do teu filho para arrebatarei e não tirarei o reino todo, mas deixarei o teu filho em uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, que eu escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 105, versículos 3 a 4, versículos 35 a 36, versículos 37 e versículos 40. Lembrai-vos, ó Senhor, lembrai-vos, Senhor, de mim. Lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de mim. Lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, Senhor, de mim. Lembrai-vos, pelo amor que demonstrastes ao vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de mim. Lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de mim. Lembrai-vos, segundo o amor que demonstrastes ao vosso povo. Misturam-se então com os pagãos e aprenderam os seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilhas para eles.
Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo ao amor que demonstrais ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos e sacrificaram por suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua aliança. Lembrai-vos, Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei docilmente a palavra, semeada em vós, meus irmãos, e ela pode salvar as vossas vidas. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse aonde ele estava. Mas então conseguiu ficar escondido. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele, caiu aos seus pés. E a mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que seus filhos fiquem saciados, porque não está certo que tire o pão dos filhos e joga-os para os cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na primeira leitura tirada do primeiro livro dos Reis, narra que Salomão ficou velho e que suas mulheres desviaram do caminho do Senhor, adorando a deuses pagãos. Salomão também fez a mesma coisa, adorou os deuses pagãos, fez até santuários para eles para poderem adorá-lo. E isso desagradou muito o Senhor Deus. O Senhor Deus então se irritou contra Salomão, porque o seu coração tinha desviado do Senhor, Deus de Israel, que ele tinha aparecido 2 vezes e lhe proibia expressamente de seguir outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor, e o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim, não guardastes a minha aliança e nem as leis que te prescrevi, vou tirar o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não farei durante a tua vida. E da mão de teu filho, que eu arrebatarei, e não te farei o reino todo. No salmo responsorial, o salmista nos diz: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo.
Felizes os que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam os seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo próprios filhos, sacrificaram as suas filhas aos demônios, e acenderam-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua aliança. Já no evangelho narrado segundo São Marcos, relata que Jesus entrou numa casa na região de Tiro e Sidônia e não queria que ninguém soubesse aonde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até o encontro de Jesus e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida da Frígia, da Síria, e ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse a ela: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher respondeu a Jesus: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse para a mulher: por causa que acabaste de dizer para mim, pode voltar para sua casa. O demônio já saiu de sua filha. A mulher voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Que possamos sempre obedecer à palavra do Senhor, sempre firmes e fortes, de não desviarmos os nossos corações para adorar os outros deuses, o Deus do dinheiro, o Deus da cobiça, o Deus da ambição, o Deus do ódio, o Deus do rancor, o Deus da raiva, o Deus do desejo, outros tipos de deuses, mas que possamos adorar verdadeiramente o Deus verdadeiro, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o Deus que é compassivo, o Deus que é leal, o Deus que é justo e o Deus que é reto, o Deus que preparou a morada para nós no céu, o Deus que quer que a gente ceia do banquete da Eucaristia e do pão da palavra, que estejamos sempre em comunhão com o Senhor Jesus Cristo na sua santa amada Igreja Católica Apostólica Romana, e reunidos juntos aos santos, possamos celebrarmos juntos na Jerusalém Celeste, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.